Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui dando seguimento em mais uma aula sobre direito tributário, chegando na reta finalíssima do Código Tributário Nacional e hoje vamos tratar sobre certidões. Estamos lá nos artigos 205 em diante, quem quiser acompanhar aí no CTN vai poder ver que nós estamos aqui fazendo um arremate final do CTN e tratando de um tema que é muito importante, que são as certidões. E vamos lá. O pontapé inicial é no artigo 205, que trata sobre a famosa CND. Para quem nunca ouviu falar, a CND é o documento que comprova a certidão negativa de débito, é o documento que comprova a regularidade fiscal do contribuinte. É ali que o contribuinte apresenta um documento que o torna hábil, por exemplo, a participar de licitação, a obter empréstimo com o banco público. Enfim, ali ele demonstra que tem uma regularidade tributária, que ele não é devedor de tributo. A certidão negativa de débito é regulada, então, expedida, então, de acordo com o artigo 205, que fala que, mediante requerimento do interessado, que contém todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, do seu domicílio, do seu ramo de negócio ou atividade que indique o período que se refere. A certidão, então, ela tem um prazo de validade, e aí esse prazo de validade garante ao contribuinte que durante aquela vigência daquela certidão negativa de débito, daquela CND, ele, por exemplo, pode apresentar esse documento como documento de regularidade fiscal na fase de habilitação na licitação, que é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo a ser observado. A CND é hoje um documento muitíssimo exigido pela administração pública e até pela iniciativa privada, porque é um indicativo da boa condição econômica da empresa, que a empresa tem uma situação regular de pagamento de tributo, enfim, é um grande indício aí para análise de crédito. Então é muito comum hoje também na iniciativa privada ter o questionamento ou ter sobre o contribuinte ser exigido do pagamento ou da apresentação da certidão negativa de débito, porque é um documento hoje muito significativo de uma boa saúde da empresa. Então é muito comum aí falar, a empresa tem CND, é um pontapé inicial para saber qual que é a condição, qual que é a solvência da empresa, qual que é a capacidade dela de endividamento, se deve tributo, enfim, é um documento aí muito requisitado dentro do seio empresarial. Ainda o parágrafo único do artigo 205 fala que a certidão vai ser emitida no prazo de 10 dias da entrada do requerimento do representante. Hoje a certidão ela é emitida em regra via eletrônica, né? Para quem quiser tirar depois aí, joga aí no Google certidão negativa de débito na Receita Federal, você joga o seu CPF lá e já sai com a certidão, aliás. Suponho eu que vai sair a sua certidão. Se não sair, eles vão mandar uma mensagem, compareça perante a Receita Federal e regularize a sua certidão, porque supostamente se você não tem a certidão negativa de débito é porque você tem alguma dívida tributária e evidentemente você tem aí não uma certidão negativa, mas sim uma certidão positiva de débito. Diga-se de passagem, a certidão positiva de débito muitas das vezes o pontapé inicial de um trabalho, né, de uma análise de uma empresa. Você chega lá e fala assim, quais são as dívidas existentes, quais são os débitos tributários existentes, e aí você pede essa certidão, nela lista quais são as dívidas inscritas em dívida ativa, que por sua vez confirma que o contribuinte é devedor de crédito tributário. A perda da regularidade se dá exatamente com essa inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa interrompe aí ou impossibilita que o contribuinte tenha acesso a certidão negativa de débito. Basicamente é isso. Muito cuidado, adoram, né, mencionar CND, certidão negativa de débito. Tudo bem? Vamos lá. A outra previsão, e essa aqui merece um maior esclarecimento, é sobre a chamada certidão positiva de débito com efeito de negativa. A CPDEM, a CPDEN, enfim, essa abreviatura que está lá no artigo 206 do CTN. O artigo 206 do CTN fala que tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva que tenha sido efetivada a penhora
ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então aqui são 3 situações em que possibilita o contribuinte, em que pese ser devedor de crédito tributário, ele obter uma certidão de regularidade fiscal que o equipara àquele que detentor de certidão negativa de débito. Então, muito cuidado que, se o contribuinte é devedor de crédito tributário, mas ele tem a certidão positiva de débito com efeito de negativa, ele vai poder fazer as mesmas atividades ou os mesmos compromissos, por exemplo, uma licitação ou um contrato de financiamento de um banco público, que uma empresa privada, que uma empresa que tem CND. Então, a certidão positiva de débito com efeito negativo, ela se equipara à CND. É como se ele tivesse pago todos os tributos, só que existe crédito tributário e, por alguma razão, esse crédito tributário ou está não vencido, ou ele está com garantia numa execução fiscal, ou ele tem exigibilidade suspensa. São as três hipóteses que garantem que o contribuinte tenha acesso à certidão positiva de débito. Muito cuidado com isso. A certidão positiva de débito com efeito de negativo, ela se equipara à certidão negativa de débito. Então, o contribuinte que tem a certidão positiva com efeito de negativo, ele vai poder fazer as mesmas coisas que quem tem a certidão negativa de débito. Isso garante que, em que pese tenha crédito tributário, aquele crédito tributário vai ter alguma situação ali que vai possibilitar que o contribuinte seja que esse contribuinte seja qualificado como regular ou que tenha regularidade fiscal, que é essa certidão positiva de débito com efeito negativo. Vou esclarecer um pouquinho mais sobre essas 3 hipóteses que garantem a expedição da certidão positiva com efeito negativo. A primeira hipótese são as hipóteses de suspensão de exigibilidade. Então, por exemplo, se o contribuinte tem uma moratória ou um parcelamento, ele tem acesso à certidão positiva de débito com efeito negativo. Tem crédito tributário, mas aquele crédito tributário, por alguma condição, está com a exigibilidade suspensa. Você poderia ainda pensar o contribuinte que ajuiza uma ação de anulação, uma ação de procedimento comum para cancelamento de um crédito tributário e faz o depósito do montante integral. Durante a tramitação daquele depósito integral, ele quer manter regularidade fiscal. Tem crédito tributário? Tem. Então não é certidão negativa de débito. Quando ele faz o depósito do montante integral, o que acontece? Ele, na verdade, está atingindo uma hipótese de suspensão de exigibilidade, e aí ele vai poder ter a certidão positiva com efeito negativo. Aqui talvez um grande exemplo da utilização do artigo 206 com uma ação judicial. Então, por exemplo, você faz ajuizamento da ação, realiza o depósito do montante integral e o seu pedido no bojo, no decorrer da ação, é exatamente a expedição de certidão positiva de débito com efeito negativo, porque você quer manter a regularidade fiscal. Além disso, você poderia também, ao invés de fazer o depósito do montante integral, fazer um pedido de uma liminar, se fosse um caso de uma ação de mandado de segurança, ou mesmo de uma tutela, uma tutela antecipada, uma tutela provisória, que seria uma medida liminar na ação judicial. Então aqui nós fechamos um ciclo que ou poderia o contribuinte fazer o depósito do montante integral, ou ele poderia requerer uma tutela provisória ou uma liminar e mandado de segurança. Então, dentre as hipóteses de suspensão de exigibilidade, você tem aqui a possibilidade de manejar uma ação judicial e durante a ação judicial você manter a regularidade fiscal exatamente porque se suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, pense aqui um contribuinte que ajuiza uma ação pelo procedimento comum e aí ele vira e fala, eu não tenho condição de fazer o depósito. Eu não tenho dinheiro para fazer o depósito, mas eu vejo que o meu direito é bom. Então você vai pedir, por exemplo, uma tutela provisória e vai convencer o juiz da plausibilidade do seu direito. Evidentemente isso é muito difícil, por razões óbvias, né? Fala assim, você imagina que ao invés de você oferecer o depósito, você vai ter que oferecer uma tutela. Então as suas razões têm que ser muito convincentes para o juiz virar e falar o seguinte, diante dos fundamentos de direito, ou diante da situação de urgência, eu me convenço para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas então poderia uma canetada do juiz suspender a exigibilidade e ordenar a expedição de certidão positiva de débito com efeito negativa? Com certeza. Essa seria uma hipótese para você ajuizar a ação e, no caso, obter essa certidão positiva de débito com efeito negativo para equiparar o contribuinte a aquele que tem certidão negativa de débito. É como se ele tivesse a plena regularidade fiscal, então ele pode participar de licitação, ele pode obter empréstimo com o banco público, enfim.
Então, basicamente aqui é a importância da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Lá atrás eu já comentei com vocês que a suspensão da exigibilidade se interfere exatamente naquele ponto de exigibilidade, que é uma das condições do título executivo extrajudicial. No caso, a realização de uma ação judicial com depósito ou de uma ação judicial com tutela provisória, o mesmo parcelamento que não cabe o ajuizamento de ação, o parcelamento aí é único exclusivamente para pagar com o tempo o crédito tributário. Em todas essas hipóteses, o contribuinte vai ter acesso à certidão positiva de débito com efeito negativo. Tá ok? Então, essa aqui é a primeira hipótese das 3 previstas que permite a emissão da certidão positiva de débito com efeito negativo. Quais são as demais hipóteses? Ainda é possível falar em crédito tributário não vencido. Então, aqui é uma situação em que o crédito tributário está constituído, mas ainda não se deu o prazo de vencimento. Então, nesse caso, existe crédito tributário, mas enquanto o contribuinte não é caracterizado como inadimplente, evidentemente ele tem a certidão de regularidade fiscal, no caso a certidão positiva de débito com efeito negativo. E chama atenção os créditos tributários garantidos por penhora em execução fiscal. E aqui pensem que houve ajuizamento da demanda judicial, da execução fiscal, e o contribuinte teve penhora de bens. Ele forneceu bens que são passíveis de garantir a execução fiscal. Se ele oferece bens que são passíveis de garantir a execução fiscal, nós vamos ver, é uma condição para apresentação de embargos à execução. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas, fundamentalmente, ao ter a penhora, o contribuinte obtém a regularidade fiscal e ele vai ter direito a essa certidão positiva de débito com efeito negativo. Então, o contribuinte é alvo de execução fiscal, ele nomeia bens para garantia do crédito tributário. Aquele crédito tributário é garantido, por exemplo, por bens móveis, bens imóveis, e aí ele vai ter acesso à certidão positiva de débito com efeito negativo, ou seja, ele é devedor de crédito tributário, ele é alvo de execução fiscal, mas ele vai poder participar de licitação, ele vai poder participar, obter empréstimo, por exemplo, como BNDES, isso aí, enfim. Ele vai continuar tocando a vida dele normalmente. Então aqui é uma situação que, mesmo que haja ou que ocorra o conflito, o litígio judicial, o contribuinte vai manter sua vida, vai manter sua regularidade tributária. Tá ok? Então aqui nós fechamos essas 3 hipóteses de certidão positiva de débito com efeito negativo. E aqui é sempre uma situação corriqueira, já avançando um pouquinho para pensar em processo judicial, você tem uma situação fática que é sempre dolorosa ou sempre causa aflição para o contribuinte. E como fica o contribuinte que entre o crédito tributário constituído e o juizamento da execução fiscal? Então imaginemos que o contribuinte teve crédito tributário, mas só que vai demorar o fisco para fazer o juizamento da execução fiscal. Como que ele vai viver durante esse tempo sem a certidão de regularidade fiscal? Porque ele está pensando lá na frente que ele, se fizer a penhora de bens, ele vai obter a certidão positiva com efeito negativo. Mas enquanto ele não pode fazer essa penhora de bens, ele tem uma certidão positiva, porque ele é devedor de crédito tributário. E aí, as alternativas são, ou ele poderia tomar alguma medida daquelas previstas no artigo 151, por exemplo, a suspensão da exigibilidade. Então, ele tem crédito tributário, ele foi intimado para pagamento do crédito tributário, imaginemos de um processo administrativo tributário, ele recebeu a intimação final, e aí pegou e não vai pagar, evidentemente, mas ele quer discutir judicialmente e quer manter a regularidade fiscal. Então, ele poderia ajuizar essa ação do procedimento comum e realizar o depósito do montante integral. Durante a tramitação desse processo, ele teria a regularidade fiscal, tendo acesso a certidão positiva de débito com efeito negativo, ou ele poderia antecipar a execução fiscal. Aí eu fiz em tom de pergunta, e antigamente sempre deu pano para a manga isso no STJ, foi alvo de controvérsia, uma turma divergia se era possível ou não, mas o STJ acabou consolidando o entendimento, e hoje é tema de recurso repetitivo, que é possível o contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito negativo. Antigamente, no CPC de 73, era uma situação típica de ação cautelar, não era? Agora o procedimento cautelar foi extinto, não tem no CPC novo.
mas ainda tem uma abertura para utilizar aquela tutela de natureza cautelar. Então, o propósito da ação ou do procedimento que é instaurado é antecipar a garantia do crédito tributário. E antecipando a garantia daquele crédito tributário, ele vai antecipar aquela penhora que demoraria muito tempo num processo de execução que seria ajuizado no futuro. Então, nesse caso, o contribuinte toma providência para antecipar a garantia daquele crédito tributário, exatamente para ele antecipar o oferecimento da garantia daquele crédito tributário e, evidentemente, garantir a expedição da certidão positiva de débito com efeito de negativo. Tá ok? Tema também sempre importante os recursos repetitivos do STJ, porque podem ser cobrados em segunda etapa do OAB. Em aulas anteriores eu já comentei, a segunda etapa do OAB, ela cobra você ter vivido a experiência. Você não precisa saber qual que é o tema de recurso repetitivo, mas você precisa compreender que o STJ tem um posicionamento que permite o ajuizamento da ação para antecipar e garantir essa certidão positiva de débito com efeito negativo. Tomara que tenha contribuído com vocês. Estamos aqui nesse período de quarentena lutando, né, para dar continuidade no semestre. Espero que o vídeo e a aula tenha sido esclarecedora. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar mais, mas é muito importante que você veja o vídeo, leia os slides, leia o material que foi disponibilizado. Enfim, é fundamental que o aluno tenha noção da sua responsabilidade nesse momento. Está na sua mão. Aqui não tem esse contato físico que poderia o professor falar, presta atenção. Então eu acho que é um momento para nós aproveitarmos e dar rendimento no semestre, tá ok? No mais, um grande abraço para vocês e até a próxima.